Bom dia. Bom dia, dona Lúcia Traude. Bom dia, Cris, Sônia. Bom dia a todo mundo. Sexta-feira, hoje à noite, às 20 horas aqui na Matriz, nós teremos a nossa Via Sacra com São Paulo da Cruz. Dentro daquela programação de que nas sextas-feiras nós temos uma atividade quaresmal presencial. Já tivemos o Terço dos Homens na Gruta, já tivemos a meditação das chagas de Nosso Senhor, tivemos uma palestra sobre as lágrimas de Nossa Senhora e agora, nessa sexta-feira, hoje, às 20 horas aqui na Matriz, a Via Sacra com São Paulo da Cruz. A Via Sacra que medita, né, os mistérios da caminhada do Calvário, mas com textos, meditações escritas por São Paulo da Cruz. Assim, fico muito feliz com a quantidade de pessoas que estão participando. Bom dia, Maurício. E que estão dizendo o quanto tem feito bem para essas pessoas as meditações pela manhã, mesmo aqueles que fazem depois. Queria dizer também que você que está assistindo pelo YouTube, ou aqui mesmo, mas em outro horário, que não se assuste, porque tem passado um pouco dos 30 minutos, mas é porque eu tenho ficado lendo as mensagens e respondendo as perguntas, mas tem sido pontualmente 30 minutinhos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração. Ó grande Deus, vós encheis o céu e a terra com a vossa presença. Meu Deus, 3 vezes santo, eu vos adoro. Eu sou nada e vós sois tudo. Sou uma pobre criatura que ousou desobedecer-vos tantas vezes. Perdoai-me, Deus meu, os meus pecados. Quisera morrer de tanta dor, ó, quem me dera nunca vos ter ofendido. Maria Santíssima, minha mãe, assisti-me nessa meditação. Amém. A prédica de hoje é a de número 18. E nós estamos começando essa terceira etapa da Quaresma com São Paulo da Cruz, dentro daquele renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós estamos agora no siga-me. Para seguir Jesus, além da reta intenção que nós vimos ontem, é preciso saber, é preciso crer que nós estamos na presença de Deus. Que seguir a Jesus é estar com Jesus. Lembra quando os primeiros apóstolos queriam saber quem era Jesus e ele disse, vinde e vede? É exatamente isso. É experimentar a presença dele, é estar na presença dele que nós o seguimos. O tempo todo. Nós somos convidados a estarmos na presença de Deus. E este é um exercício ensinado por São Paulo da Cruz para todos os seus filhos espirituais que queriam estar andando na presença de Deus, que queriam seguir a Jesus de maneira mais intensa, de maneira mais firme. Isso a gente encontra nas cartas que ele escrevia aos dirigidos e também é contado que isso era ensinado nas santas missões que ele pregava, como uma resposta para aqueles que gostariam de estarem mais presentes a Deus. O que São Paulo da Cruz dizia? São Paulo da Cruz dizia, primeiro, que Deus está conosco e em nós. Além da questão da inabitação da Santíssima Trindade, né, que nós sabemos que é verdade de fé pelo sacramento do batismo, em São Paulo da Cruz, esta presença de Deus em nós, da Trindade em nós, tem um acento cristológico. Em que sentido? De que
eu faço essa experiência exercitando-me, estando com a consciência de que vivo em Jesus crucificado. Então, antes de mais nada, vamos lá. Isso é um exercício. É um exercício. Eu preciso exercitar, né? Eu estou com Jesus. Jesus está comigo. Diz São Paulo da Cruz, abre aspas. Deus está conosco sempre, fecha aspas. Ou então, abre aspas, temos um tesouro em nós e podemos ter acesso a Deus quando quisermos, fecha aspas. Então eu preciso crer e acessar essa crença, acessar pela fé esta realidade. É um exercício. E se eu não exercitar, eu esqueço de que Deus habita em mim e que eu posso acessá-lo, eu posso ter consciência dessa presença, estar próximo dele em qualquer momento, em qualquer circunstância. Abre aspas, ainda mais, agora para que São Paulo da Cruz diga. Nossa alma é templo do Deus vivo. Adorai o Altíssimo em espírito e em verdade. Bem de acordo com aquilo que Jesus disse para a samaritana. Fecha aspas. Nossa alma é templo do Deus vivo. E eu posso adorar o Altíssimo em espírito e em verdade em qualquer lugar. A samaritana está muito preocupada se ela deveria adorar no Monte Garizim ou se ela deveria, como os judeus ensinam, em Jerusalém. E Jesus disse, olha, vai chegar uma hora que nem aqui, em Garizim, nem em Jerusalém, mas em qualquer lugar, onde você invocar a minha presença, eu estou. No meio de vocês, eu estou em você. Porque os adoradores que o Pai busca são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se eu estou no Espírito Santo, se eu tenho o Espírito Santo, se eu busco a verdade, se eu estou na verdade, onde eu estiver, Deus está comigo. Claro que isso não elimina a presença real de Jesus na Eucaristia, a presença de Jesus no pobre, a presença de Jesus na palavra. Não se trata disso. Mas se trata de, mesmo eu não estando na missa, mesmo eu não estando adorando o Santíssimo Sacramento, mesmo eu não estando fazendo visita a um pobre, a um doente, mas eu posso, onde eu estiver, com quem eu estiver, passando pelo que eu estiver passando, saber que eu estou unido a Cristo e, portanto, andando na presença de Deus. Essa é a primeira coisa. Segundo, então, portanto, isso significa que nós podemos estar sempre em oração. Lembra que Jesus disse, orai sem cessar? Ora, se eu entendo que isso é uma verdade de fé, que a Trindade Santa habita em mim e que eu posso invocá-la, a presença de Deus, a qualquer tempo e em qualquer lugar, basta que eu tome posse, então, desta verdade de fé, desta presença santa em mim. Como que eu faço isso? São Paulo da Cruz dizia, entre aspas, entre aspas, de uma atenção amorosa à presença de Deus. Fecha aspas. Ou seja, no fundo ele está dizendo que assim, que trata-se de um diálogo de amor com aquele que eu sei que habita em mim. Então, como é que eu tomo posse dessa presença? Né? Como é que eu tomo posse dessa santa presença? Falando, despertando através do amor a consciência dessa presença. Terceiro, se eu estou sempre com Deus e Deus está sempre comigo, né? Se eu estou sempre na sua presença, São Paulo da Cruz dirá, como é que eu não vou ser santo? Como é que eu não vou ser uma pessoa boa? Impossível. Se eu tenho consciência que Deus está sempre presente, não tem como eu viver de maneira errada. Abre aspas. São Paulo da Cruz dizia, Jesus está sempre dentro do vosso coração e vos quer fazer santos. Fecha aspas. É interessante isso. Então, em outras palavras, bem quaresmais,
O pecado significa esquecer-se dessa presença de Deus. Porque jamais eu pecaria sabendo que Deus está presente. Quando Adão e Eva pecam no paraíso, em outras palavras, significa o quê? Que eles se esqueceram. Eles não fizeram a memória da presença de Deus. Deus não estava presente somente quando ele passeava no paraíso. Deus estava presente mesmo na sua ausência. Não é? É uma presença que se dá na alma. E, portanto, se eu me lembro que ele está presente na minha alma, no meu interior, não tinha como dar conversa para Satanás, conversa para a serpente. Como se exercita esta consciência da presença de Deus? São Paulo da Cruz vai ensinar o seguinte: tudo que eu faço com a consciência de que Deus está ali. Então, trabalho, diversão, descanso, alimentação, encontro com outras pessoas, tudo eu faço em Deus. Ele está aqui comigo, ele não me deixa em nenhuma circunstância. Então, esse é o primeiro exercício, né, da presença de Deus. Depois, muitas vezes nós nos esquecemos dessa realidade. Essa que é a verdade, né? Não sejamos tolos de achar que a mente vai estar sempre conectada nessa realidade. Isso é um exercício. De novo, repito, isso é um exercício. Então, o que São Paulo da Cruz está dizendo? Que, no fundo, esse é um exercício de recordação. Recordação que se dá constantemente. São Paulo da Cruz diz assim, abre aspas, presença de Deus, recordai-vos de Deus. Esse é o exercício. Esqueça qualquer coisa na vida, menos de que Deus está presente. Pode esquecer de tudo. Tudo que você esquecer tá de boa. Ora, nunca se esqueça, Deus está presente. E aí, São Paulo da Cruz recomendava que a gente fizesse uma coisa que é fundamental para a consciência da presença de Deus. Que façamos a direção dos afetos para o que é bom, para o que é certo, para o que é verdadeiro, para aquilo que é paciente, para aquilo que é caridoso. Ele dizia assim, corações ao alto. Corações ao alto. E ele dizia, despertai impulsos de amor. Despertai no coração santos afetos. Tratai com ele de coração para coração. Então, tudo que é bom, tudo que é certo, tudo que é verdadeiro, tudo que é caridoso, tudo que for paciente, tudo que for de Deus, você faça a ligação. Isso aqui é Deus. Isso aqui é de Deus. Isso aqui, Deus está aqui. Então, corações sempre se elevando ao alto. Por exemplo, uma pessoa vem com 4 pedras nas mãos. Aí você diz, corações ao alto. Isso aqui é uma oportunidade que Deus está me dando para ser paciente. Então vamos lá, eu vou ser paciente. Porque às vezes eu preciso dizer algumas coisas, inclusive, né? Mas eu vou dizer como se fosse Deus falando para essa pessoa. Melhor dizendo, é Deus que vai falar com essa pessoa. Então, em todas as circunstâncias, corações ao alto. Corações junto a Deus. Vou ter que fazer uma coisa boa, certa, mas vai dar um trabalho. Seria muito mais fácil fazer o errado, fazer o que não é certo. Seria muito mais fácil fazer o que é mentiroso que o que é falso. Mas como eu estou na presença de Deus, então eu vou fazer o que é bom, o que é certo, o que é verdadeiro, corações ao alto, e faço sabendo que é Deus que quer que eu faça, é Ele que está aqui, é Ele que vai me dar força para que eu faça. Veja que, mais uma vez, depende muito da personalidade e da índole de cada pessoa. Então, tem pessoas que são muito mais afetuosas, muito mais, eu vou dizer uma palavra, mas entre aspas ela, melosas. Então, essa coisa do afeto, né, de dizer, Deus está aqui, né, vamos lá, desperta meu coração, vou tratar de coração para coração, porque Deus é que vai tratar, não sou eu que vou tratar. Tem pessoas que têm muito mais facilidade de fazer esse exercício de corações ao alto. Já tem outras pessoas que têm mais dificuldade, né? Tiro, porrada e bomba e tem muita paciência, são mais estouradas, tem uma índole mais de ferver nas situações, e aí acaba indo para o lado do que não é tão bom, do que não é tão certo, do que não é tão verdadeiro,
de faltar com a caridade, de faltar com a paciência. Então, para essas pessoas, eu acho que esse exercício, eu estou colocando aí dentro dessa turma, dos mais estourados, é um exercício que ajuda muito. Porque mesmo que você seja obrigado a falar, mas você vai tentar, pelo menos por causa da presença de Deus, medir, não é? Nem sempre a gente consegue, mas pelo menos aquele estrago maior, que era dar lugar para Satanás, né? Para a ira, para o que não é de Deus, pelo menos isso não corre-se, né? o risco. Depois, São Paulo da Cruz dizia que ajuda muito, são as orações ejaculatórias. Ajudam muitíssimo. Então, você quer passar o dia na presença de Deus? Aprenda a usar palavras, né, que façam a memória da presença de Deus. Eu diria assim nos dias de hoje, né? Uma música clássica. Então, tudo que é belo, tudo que é musical, mas que traz a beleza, que traz profundidade, nossa, ajuda tanto. Poesia, cântico gregoriano, um audiobook de um texto sagrado, de um texto teológico, um audiobook da vida de um santo, maratonar aqui as lives do Padre Birajara, o Biraflix, sei lá. Você tem que encontrar, de acordo com o gosto, com o seu gosto pessoal, a escuta e a repetição de palavras, de elementos que te tragam a consciência da presença de Deus. Então, dizer ejaculatórias, rezar o terço durante o dia, o terço da misericórdia, enfim, o pessoal agora na Igreja Católica tem chamado isso de mantra. Não tem nada a ver com mantra. Mantra é uma frase, uma frase vocalizada, ensinada pelos hindus, que é aquele Om, né, que eles dizem que é o primeiro som que eclodiu no universo, e aí você entra numa sintonia com o som do universo. Não tem nada a ver com isso. Isso é panteísmo, isso é paganismo, não tem nada a ver. Então, chamar as jaculatórias de mantra é forçar a barra muito, e inclusive, na minha opinião, uma falta de respeito com o hinduísmo, né? Porque não é isso, com o budismo e com as religiões de origem oriental. As jaculatórias, sim, têm um fundo oriental, nasceram no Oriente, tanto é que quando o padre Marcelo começou com essas orações, lembra? Chamava-se terço bizantino, né? Para mostrar que a origem das jaculatórias é de origem oriental. Contudo, são frases. Meu Jesus, misericórdia, meu Jesus, misericórdia, meu Jesus, eu vos amo, meu Jesus, eu vos amo. E passar, Maria Santíssima, socorrei-me. Passar o dia tendo as jaculatórias como mecanismo desse exercício da presença de Deus. Quem anda assim, na presença de Deus, buscando a presença de Deus, preservando-se nesta presença, vai colher frutos. Fruto de humildade, fruto de obediência, fruto de paciência, uma paz. São Paulo da Cruz chamava muita atenção para isso, uma paz, né, que tira a irritação e o cansaço, né, da cabeça da pessoa. Então, vamos lá. E aqui eu termino. O exercício da presença de Deus não é uma obsessão. Você tem alguém aí achando que, nossa, eu vou ficar então obcecado com esse negócio de presença de Deus. Não tem nada a ver. Porque se tem uma coisa que a presença de Deus, o exercício da presença de Deus faz, é tirar qualquer sombra de obsessão, de fadiga da mente. Porque obsessão nada mais é do que uma fadiga da mente. A mente forçando a barra para pensar numa coisa. Não. A presença de Deus, a consciência da presença de Deus é uma coisa muito tranquila. E isso que eu estou dizendo é São Paulo da Cruz que disse. Não tem nada a ver o exercício da presença de Deus com uma fadiga, com um cansaço da mente. Ou seja, o exercício da presença de Deus é de boa, é uma coisa que é tranquila. Fatinho, para terminar. Em São Paulo da Cruz, os frutos dessa consciência, dessa presença de Deus, nossa, cada cena da vida dele, né? Ele ensinava porque ele vivia, né?
Mas eu queria trazer aqui, dentro daquela... Nós estamos seguindo a vida de São Paulo da Cruz, nesse momento agora em que São Paulo da Cruz está suspenso, está no ar. Inclusive muito gravemente doente, quando morre o Papa Clemente XII. E, portanto, as esperanças de ter a aprovação da regra passionista tinham ido por água abaixo com a morte do Papa. A comissão tinha sido desfeita e parecia que nada aconteceria. E demorou para eleger o próximo Papa. A eleição aconteceu, foi eleito o Papa Bento XIV, e aí Paulo da Cruz se anima, né, através daquele cardeal que estava ajudando até agora, a reapresentar a regra para o Papa Bento XIV. Então, 2 cardeais eram próximos de São Paulo da Cruz nessa época, o cardeal Rezônico e o cardeal Corradini. E eles eram super favoráveis à aprovação da regra. Só que para essa comissão, o Papa Bento XIV nomeou um terceiro juiz, uma pessoa que fosse isenta, que não conhecesse São Paulo da Cruz e que pudesse ser isento, porque os outros eram amigos de São Paulo da Cruz. E o Papa nomeia um abade, se não me engano, um beneditino, chamado Garaghini, italiano, um abade, um monge. Repito que não conhecia São Paulo da Cruz. São Paulo da Cruz, então, está em Roma, volta para Roma, né, hospedado na casa do cardeal Corradini e, de maneira muito simples, vivendo da maneira como eles viviam no Argentaro, e a regra está sendo agora examinada. O abade, que não conhecia São Paulo da Cruz, pede para conhecê-lo. São Paulo da Cruz, então, se dirige num dia frio para a casa do abade, para o abade conhecê-lo. Então, uma casa, né, um palácio apostólico, palácio de cardeal, né, em Roma, e com muitos funcionários na casa, e chega São Paulo da Cruz, vestido de penitente, tiritando de frio, tremendo de frio, cabeça descoberta, pé descalço. Aquela coisa de sempre. O abade, quando viu, disse: pelo amor de Deus, é isso que vocês querem fundar? Porque eu estou lendo aqui a regra e estou vendo que é penitência demais isso daqui. E agora eu estou vendo você, agora eu estou entendendo. Porque São Paulo da Cruz tinha acabado de sair de um monte de febre, de uma sequência de doenças, então ele estava pálido, né? E aí o cardeal esculhamba, fala um monte. São Paulo da Cruz calado. Aí, presença de Deus. Ele não ficou se explicando, ele não quis se explicar. Não foi, porque ele podia também ter dado uma disfarçada, né? Pelo menos ter posto uma capa, enfim. Não, ele não foi disfarçado, ele foi como ele era, ele foi como ele vivia. O cardeal botou ele para correr da casa, o abade. Botou ele para correr, sim, botou para correr de casa. E São Paulo da Cruz, corações ao alto, coração ao alto, presença de Deus. Respira. Tô lembrando de um meme. Calma. Respira. E ele sai. Veja, esse é o fruto da presença de Deus. O que acontece naquela noite, o abade achou que tinha feito a coisa certa, né? Ele vivia como um verdadeiro cardeal da igreja, né? Um assistente direto do Papa, e ele achou que ele fez o que era correto, né? Aquilo que estava na consciência dele. O homem começa a passar mal em casa. O homem adoece, uma dor no peito, uma agonia, uma angústia. Ele falou: eu vou morrer. E chama os empregados e começaram a rezar, começaram a puxar a ladainha de Nossa Senhora. Ele tinha certeza que ele ia morrer. Daí ele fala: Senhor, eu nunca senti isso que eu estou sentindo, esse mal que eu estou sentindo, essa dor. Mas era uma dor que não tinha explicação. E aí vem para esse abade uma visão. Ele só enxergava São Paulo da Cruz. Aquele mendigo, praticamente, que tinha sido acabado de ser expulso da casa dele.
Só que interessante, ele via São Paulo da Cruz como o santo fundador da congregação passionista. Então, era uma visão assim dele, de Paulo da Cruz, já na santidade, já na glória. Todo, sabe como a gente vê aqui na igreja, a imagem do santo. Não aquele mendigo que veio, mas o santo glorioso na glória do céu. E aí vai amanhecendo o dia, ele diz, vai lá, busca esse homem de volta, pelo amor de Deus. E quando São Paulo da Cruz chega, ele diz, olha, eu queria pedir perdão, eu não sei o que aconteceu. E à medida que eu falo um pouco sobre a congregação, me conta como é que é isso, São Paulo da Cruz começa a explicar, olha, isso aqui sou eu, mas não quer dizer que a congregação seja assim, eu estou esperando também que vocês deem as orientações que vocês acham que precisam serem dadas, as correções que vocês queiram fazer. E enquanto eles conversavam, a dor ia saindo do abade Garadini. Aliás, Garagini. E ele vai ficando bom. Quando termina a conversa, o cara estava curado. A partir daí, esse abade Garagini será o maior entusiasta da congregação passionista. É ele que vai arrumar jovens. Toda vez que ele vinha até ele, um jovem que queria ser padre, que falava, eu quero ser padre, ele mandava para os passionistas. E ele mesmo vai dizer para muitas pessoas, inclusive ele depõe nas atas quando vai se buscar as cartas, né, os textos, né, de quem conviveu com São Paulo da Cruz, você vai encontrar ele dizendo que ele só não entrou para a congregação passionista porque ele não tinha saúde suficiente, ele não tinha força, mas se ele fosse mais jovem, por causa da idade, né, ele não teria dúvida de se fazer passionista. A congregação, esse grupo, né, de cardeais, aprova a regra, então nós estamos agora na aprovação da regra. E o Papa Bento XIV corrige esses excessos que ele via na regra passionista. Então, primeira coisa, vai calçar sandália, vai cobrir a cabeça, vai ter um manto, que é a capa, para poder proteger do frio, né? Inclusive usando essa capa nas Santas Missões. O tecido da roupa menos grosseiro, um tecido mais de acordo, para dar um caimento e para parecer um pouquinho mais decente, né? Não uma coisa assim de tão penitente. A própria regra, um controle no jejum, um controle nas vigílias, um controle no uso das disciplinas, dos horários. Então, o Santo Padre, pessoalmente, Bento XIV, é quem reestrutura, não mudando absolutamente nada na regra, mas dirimindo todas estas dificuldades que depois farão com que as vocações sejam abundantes e as pessoas que venham não queiram simplesmente imitar São Paulo da Cruz achando que são santos, que não são, não somos, né? E que, portanto, é possível viver a regra passionista. A única coisa que São Paulo da Cruz pediu, que eu acho isso muito interessante, aqui ó, afastar a cruz, ó, foi para que o distintivo fosse usado. Lembra que eu falei que Nossa Senhora aparece para São Paulo da Cruz e mostra o distintivo, o brasão. Jesus, o nome santíssimo de Jesus, Jesus Cristo, aqui abreviado, né, em grego, e embaixo Pássio, em latim. Paixão de Jesus Cristo, a paixão de Jesus Cristo. E com os 3 cravos, que na época, se não me engano, não tinha os 3 cravos. Os 3 cravos vão aparecer somente depois, acimado por uma cruz branca, formando dentro de um coração. Ou seja, a paixão de Cristo é a maior obra do amor de Deus para conosco. Ele pede para o Papa que os membros do Instituto possam andar com esse brasão, com esse distintivo no peito. Eu fui fazer uma pesquisa e na época de São Paulo da Cruz, praticamente nenhuma congregação usava um distintivo. É o hábito que mostra a qual congregação uma pessoa pertence. Jesuítas não usam, beneditinos, franciscanos, dominicanos, carmelitas, nenhum. É o hábito deles que mostra de que congregação eles são. Pelo que eu vi, somente os padres crúzios,
né? É que tinham aquele emblema da Santíssima Trindade, né? Os trinitários, cruzes não, os trinitários tinham, né? Mas não era um distintivo, não era um brasão, era no próprio hábito, havia uma cruz desenhada, não é? São Camilo de Leles também é uma cruz que está desenhada vermelha, não é? E os mercedários, que tinham uma medalhazinha, o hábito, né? E uma medalhazinha, mas era uma medalha mesmo, uma medalha pequenininha, que ficava aqui embaixo, no hábito aqui. Quase não se dá para ver, eles usavam. Mas um brasão, um distintivo assim no peito, destacado. E São Paulo da Cruz pediu porque São Paulo da Cruz dizia que isso aqui era um verdadeiro exorcismo, que diante do nome santíssimo de Jesus, o Satanás e o inferno iriam fugir. E era essa a missão do passionista, né? Pregando a paixão de Cristo, indo ao encontro dos pobres, dos pecadores, tirá-los das garras de Satanás e entregá-los para Cristo Jesus, tomando posse, né, da vida dessas pessoas. E que, portanto, esse distintivo era um verdadeiro exorcismo, a invocação do Santíssimo Nome de Jesus, da sua santa paixão. E o Papa aprova que seja assim. Então está pronto o hábito e está aprovada a congregação. A partir daí, os frutos começam a serem abundantes. É interessante isso, porque veja, se ele não tivesse essa consciência da presença de Deus, aqui, na hora que o abade Garaghini vem com toda a violência, ele responderia talvez chateado, aliás, talvez nem mais quisesse, né, essa aprovação, porque já sabia que o cara era entre aspas, um burguesão e que não ia entender a postura dele, né? Mas quando é de Deus, Deus opera, Deus faz. Amém, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Jesus, eu vos adoro, vivo e presente no Santíssimo Sacramento do altar. Meu Jesus, misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passa o dia hoje fazendo esse exercício da presença de Deus, de acordo com aquilo que foi ensinado por São Paulo da Cruz. Você vai ver como isso faz um bem tremendo, né? E aquilo que Jesus tinha mandado, orai sem cessar, vai ser uma realidade na sua vida. Tínhamos aqui algumas observações. Aqui é uma pessoa dizendo que a avó dizia o tempo todo, já acho que talvez no fim da vida, Deus forte, Deus santo, Deus imortal, tende piedade de nós. Tudo se uniu e começa a fazer sentido. Todas as práticas. Vocês vão ver como as coisas vão ficar mais unidas e mais claras a partir de agora. Agora nós estamos entrando em coisas muito práticas, em coisas muito... Então, assim, a teoria foi dada, né? Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Então, renuncie a si mesmo e tome a cruz é uma coisa mais doutrinária, né? De entender, de aprender, de procurar viver. Agora nós estamos indo para as coisas práticas, que é o segmento. O segmento é uma coisa prática. O que eu devo fazer? Como é que eu faço? Né? As práticas estão salvas no YouTube do padre. Então, várias pessoas reclamando que não estão aqui. Eu queria as prédicas anteriores. Eu não acho as prédicas... Claro, elas não estão aqui no Instagram. Aqui no Instagram eu deixei uma ou outra, acho que a 9 eu deixei, porque eu acho que ela é muito importante e eu acabei deixando aqui. Mas as outras estão todas apagadas, não vão ficar aqui enchendo meu Instagram. Estão no YouTube, é lá no YouTube que você vai encontrar. Padre, a prédica de ontem, ok. Agora a partir da prédica 9 sumiu. Não sumiu, Cristã. Está no YouTube. No YouTube, não estão aqui. Não sou eu mais, mas é Cristo que vive em mim. Então é por isso que a gente vai fazendo essa consciência, né, dessa presença. Somos fracos, pecadores,
e nos deixamos fascinar pelas coisas terrenas. É normal, né? São os apetites da carne, a concupiscência, é o que nós somos, pecadores. Agora, eu sou um pecador que não me conformo com o pecado. Então eu busco viver na presença de Deus. E quanto mais eu estiver na presença de Deus, mais tranquilo, mais em paz estou com Deus. A pessoa diz assim: entra no teu quarto e ora ao teu pai. E quando você não tiver a condição de entrar no quarto e orar, fazendo essa oração, que é importantíssima. Então, vamos lá. Uma coisa é a oração particular, que você faz de manhã quando você acorda, que você faz antes do almoço ou depois do almoço, que você faz de tarde, o terço que você reza, à noite, principalmente quando você entra no seu quarto, tranca a sua porta e fala com Deus. Então, não. Nesse momento, claro que você tem consciência e certeza que você está na presença de Deus. Você entrou para uma oração. Não estou falando disso. Estou falando de você passar o dia inteiro. Você está trabalhando, dirigindo o seu carro, você está num almoço, você foi para um almoço de negócio, você está num resort se divertindo, você foi passear na praia, você está de férias, você foi num baile. Onde você estiver, né? Você está na presença de Deus. Ter essa consciência. E isso é um exercício que você pratica e que faz com que você fique bem, né? E em paz, e não caia em esparrela, e não caia em roubada, e não caia em furada. É disso que se trata. Tá bom, gente? Muito bem. Cadê? Tem mais gente falando aqui. Quantas coisas São Paulo da Cruz nos ensina e são possíveis de fazer no dia a dia, exato, de leigos. Malu Ramires, exatamente, é o que eu estou tentando passar de São Paulo da Cruz nesses dias todos. É isso, é o que São Paulo da Cruz quer, que eu, que sou padre diocesano, e você, nós aqui, vocês que são leigos, que a gente pode viver a espiritualidade da paixão de Cristo sem precisar ser monja, né? A vocação para a qual Deus te chamou. Meu Deus, que eu seja convosco com fé e confiança, pois és comigo. Eu oro isso todos os dias. Então isso é uma jaculatória. O Rodney diz: o Senhor conta a história de forma sensacional. Ele sentia tanta dor, mas tanta. A série de fatinhos, muito bom. Porque assim, eu amo muito São Paulo da Cruz, como todo mundo já viu. E eu conheço a vida de São Paulo da Cruz assim um pouco de cor, né? Mas agora eu estou relendo para poder extrair os fatinhos. E toda vez que eu leio, por exemplo, Caçador de Almas, eu já li umas 10 vezes. Assim, mas ler do começo ao fim. Entendeu? E fora as vezes que eu leio por pedaços, né? Então eu leio uma época, assim, eu leio um capítulo e fico meditando no capítulo. Então é um livro que me acompanhou a vida inteira. Tem 2 livros que me acompanham a vida inteira: Caçador de Almas, a história de São Paulo da Cruz, e A Montanha dos 7 Patamares, que é a autobiografia do Thomas Merton, aquele monge trapista que era ateu, nasceu na igreja anglicana, se tornou ateu e se converte ao catolicismo já maduro. E entra para os monges trapistas, vai ser monge na trapa, cisterciense de estrita observância. O livro é sensacional, é dessa grossura assim, chama-se A Montanha dos 7 Patamares. É um livro que me acompanha a vida inteira. Maratonar o Biraflix, é isso aí, Bira. O pessoal falando que os fatinhos são ótimos. Música da igreja o dia inteiro, muito bem. O Papa Francisco disse: mande mensagem a Deus durante o dia e Ele vai te responder com certeza. Quantos anos levou entre a primeira negativa e a aprovação com o Abade? Olha, se não me engano, levou em torno de uns 2 anos, 3 anos. Porque a primeira negativa tinha sido a do Papa Clemente XII. Mas as primeiras negativas estão lá atrás, né? Lá na época do Corradini, quando Paulo da Cruz chega para apresentar e nem vai para o Papa. Lembra? Nem vai para o Papa e ele fica preso no Hospital de São Galicano, trabalhando por anos como enfermeiro.
Ontem eu estive na paróquia São Pedro e São Paulo, foi uma maravilha. Eu celebrei missa na São Gabriel, mas era a missa da comunidade São José. E foi muito legal. Nossa, gente, rever. E era a festa do Apostolado da Oração, 24 anos. E o Apostolado da Oração começou comigo na paróquia, né? São Pedro e São Paulo. Nós começamos ali. Então foi muito bom encontrar as velhinhas, o pessoal, a juventude. Muito legal. Obrigado por nos apresentar São Paulo da Cruz. Muito bom. A Lili, estou lendo de novo, de mãos vazias, tese de doutorado de Santa Teresinha, sobre Santa Teresinha, renova o nosso olhar. É isso. Tem livros, Lili, que nos acompanham a vida inteira. Você, com certeza, provavelmente, são os textos de Santa Teresinha do Menino Jesus recolhidos lá no como é que chama? Da alma, né? História de uma alma. Então é isso. Troque o Netflix pelo Biraflix. Saudade das suas formações na São Lucas, mas agora não precisa mais ter saudade, porque aqui tem formação direta no meu Instagram. Deus abençoe também você, Gilmara. Gente, bom dia, bom dia, bom dia. Que Nossa Senhora abençoe a todos, tá bom? E passar o dia, então, na presença de Deus, exercitando esse trabalho tão bonito que é ensinado por São Paulo da Cruz. É um verdadeiro exercício que só vai te fazer bem. Tchau, tchau.